Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todo nós. Que fase que tá o Corinthians! Rumo ao título, pô! Rumo ao título, Souza! Mentira, gente, não é nada de título. Uma boa farra. É que uma coisa que você faz tempo, Bolívia, Plihal, do SPN. Faz tempo que eu não passo um domingo, pelo menos, de uma forma... será que vai dar? Não vai dar. Não vai ganhar título. Não vai. Não vai ganhar a Sul-Americana, não vai a Copa do Brasil e não vai ganhar brasileiro. Mas, talvez o Antônio Oliveira e aqueles que já tinham colocado que o Antônio Oliveira ia ser mandado embora, né? E aí também teve a informação do Veloso, que Veloso dificilmente dá esse tipo de informação, que conversaram com o Filipão, com o procurador do Filipão. Aí é uma questão, o Veloso, quando voltar a trabalhar, eu vou perguntar para ele. Enquanto isso, o Antônio Oliveira, meu irmão, é briga de Rubão com o presidente. É briga do presidente do conselho com o fulano. Os advogados aí que entregaram o contrato da Gazin de 64 colchões, 62 solteiros e 2 casados. Não é muito louco? Eu vejo seus tweets, o Bolívia. Os caras sabem que é 62 de solteiro e 2 de casado. Mas por que 2 de casal? Eu queria saber. Se o jogador não leva a esposa... Mas deve ser pro Cássio e pro Carlos Miguel, porque são maiores, entendeu? Ah, tá. Não cabe. Mas eles dormem, então, de... Porque naquela... De horizontal ou vertical? Eu não sei o que é horizontal e vertical. Horizontal, que você não olha pro horizonte, Souza. Horizontal. Pra frente? Isso, vertical. Vertical é pro lado. Isso, eu aprendi isso outro dia também. Eu também. Eu não sabia o que era horizontal e vertical. Eu sou ex-jogador, vocês são craque. Vocês que sabem, vocês são craque. E eu não sou craque, o Souza é craque, então nós não sabemos o que é horizontal e vertical. Então, voltando pro Corinthians, olha só, aí vem vice-presidente falando assim, olha, o Cássio, o Paulinho, quem são vocês para falar do Cássio? Vocês têm que lavar a boca com Cândida. Que, por sinal, eu tomei uma vez Cândida com a minha mãe, eu só parecia... Quase morri. Juro por Deus, eu pensei que era água, que botava as roupas na Cândida, na bacia, eu tomei pensando que era água. Eu vomitei aquelas bolas, fazia aquelas bolas grandes, parecia chiclete, né? Mas não morri. Tô aqui. Aí, meu irmão, vocês pegam o Corinthians. Vai perder. Aí os caras do Sport TV. Só o espião votou em nós, no Corinthians. O restante tudo votou no Fluminense. Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra quem assiste futebol, pra quem gosta de futebol, o Corinthians é tão grande, mas é tão grande, que quem dirige, quem é presidente, quem é vice, quem é diretor, quem é conselheiro, quem já foi, vocês não sabem o que é o Corinthians, irmão. O que vocês fizeram com o Corinthians é um dos maiores desprezos para um clube de futebol. Ganhar o jogo ontem, legal, beleza, foi bonito, a torcida maravilhosa. A gente vai mostrar daqui a pouco aqui o Mosqueteiro, que eu vi a imagem dele, aí não sei qual que é o nome, se puder me ajudar aí, eu agradeço, né? E aí eu vi os caras felizes com o gol do Wesley, que foi um golaço. Legal, mas é muito pouco para aquilo que vocês fizeram com o Corinthians. É muito pouco. Ganhar do Fluminense, eu não sei, às vezes eu estou igualzinho, que comentou, ele falou, eu não sei se eu elogio tanto o Corinthians ou se eu dou muito pau no Fluminense. Eu estou numa dúvida como comentarista. Não, juro por verdade, porque eu não sei se o Corinthians se organizou ou se o time do Fluminense que é desorganizado, e é desorganizado. Mas o que eu vi do Corinthians é uma coisa que há muito tempo eu não via. Primeiro, o Yuri Alberto tá com a tendinite. Meu irmão, a tendinite é o raio que o parta. A tendinite, meu irmão. A tendinite no jogo. Não tem tendinite para jogar no Corinthians. Olha o Cássio. Eu não sei o que o Plihal, o que o Bolívia e o que o Souza e que todo mundo pensa aí do outro lado. Eu leio pra caramba o blog do Macedo, que eu gosto, moleque do Twitter. Eu leio do Silvinho, que eu acho que é o cara mais sensato que escreve sobre o Corinthians, é esse blog do Silvinho aí. Eu não sei quem é ele, não quero saber, só que eu respeito ele. Entendeu? Então, meu irmão, olha o Cássio. Se fosse 98% de qualquer jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo, não ficaria na reserva, sendo o jogador grande que ele é. Olha o que ele fez. Ele foi no aquecimento,
ele aqueceu o Carlos Miguel, ele vibrou na hora dos lances, ele ajudou o Fagner, que não fez uma falta no jogo, Fagner. Uma falta sequer você fez no jogo, né? Uma falta sequer você fez no jogo. Aí ele foi vibrar, ele vibrou nos gols, ele fez tudo aquilo que o ídolo tem que fazer. Ele tá bravo por dentro, que ele queria jogar. Foi uma bola no gol só. E ainda o Carlos Miguel rebateu para dentro. Mas ele pode errar, o Carlos Miguel, porque ele está começando, tá tudo certo. Agora, o que o Cássio fez como ídolo, como o maior jogador da história do Corinthians, poucos fizeram. Meu irmão, se fosse eu, não ficava na reserva. Se fosse o Ronaldo, ele ficava na reserva. Se fosse o Romário, ele ficava na reserva. Se fosse o Edmundo, ele ficava na reserva. O Rogério Ceni ficaria na reserva? E ainda mais no final da carreira, que o Rogério Ceni já estava meio gordinho e que é o maior ídolo da história do São Paulo. Eu não sei qual que é a situação do Cássio com o Corinthians e do Rogério. Para mim, o Rogério Ceni é mais ídolo do São Paulo do que o Cássio do Corinthians. Em termos de, aí eu só quero ver quando ele parar. Mas na minha visão, o Rogério é muito maior. Para mim, o Cássio é maior que o Marcos, como ídolo do Palmeiras. No Corinthians. Cada um enxerga do jeito que é o ídolo. E eu não vejo o ídolo pelos títulos que ele ganha. Eu vejo ele de uma forma diferente. Para mim, o Ezequiel é um monstro. Talvez não tenha o reconhecimento que deveriam ter. O Márcio Volante é um monstro de ídolo. O Chicão é um dos maiores zagueiros da história do Corinthians e deveria ser melhor representado. E quando o Chicão, e você, o Batata, que eu falei que vocês têm que tomar conta do amador mesmo. Porque vocês entendem de futebol. Vocês jogaram futebol. Vocês estão no departamento amador, que, por sinal, sem departamento amador, os clubes vão ao Vasco. Não adianta a SAF. Se você, vendemos Mantuan, Murilo, Pedro, Pedrinho, Moscardo, Robert Renan, Murilo, Duqueiroz, 7 jogadores. Se esses 7 jogadores ficassem no Corinthians 3 anos com Rodrigo Garro, com o Yuri Alberto, com o Ranieri, com o Coronado, com o Romero. Imagine, Félix Souza, quem que acabou com o Corinthians? Quem que vendeu esses jogadores? Foi eu? Foi minha mãe? Foi Augusto Melo? Foi o Rubão, que estão tomando pau pra caramba aí da imprensa? E não é porque ganhou do Fluminense que tudo tá maravilha, não é não. Se tivesse Moscardo, Murilo, Mantuan, Pedro, Pedrinho, se tivesse o Robert Renan, Duqueiroz, esses 7 jogadores. Murilo. E dá uma olhada. O que seria do Corinthians? O que seria do Corinthians em 2 anos só? O que fez o Duílio? O que fez o Andrés? O que fez o Roberto Andrade? O que fez o Mário Gobi? Venderam todos esses meninos. E aí a dívida é de 2 bilhões. E aí contrata o Igor Coronado por 2 milhões, contrata o Yuri Alberto, contrata fulano, contrata Mateuzinho por 5 milhões de euros. Cara, não é um jogo do Fluminense e outro, mas esse jogo foi um jogo aonde esses jogadores aí, será que vocês perceberam o que é ser corintiano? Outra boa, Cascão. Se tivesse o Lucas Piton, que tá jogando no Vasco, quem que seria titular? Esse Hugo aí, ou esse Matheus Bidu, juntar os dois não dá eu. De lateral esquerdo. Hoje, com 58 anos, porque se for na época, não dá nem a Nefimose. Não dá. Então, 8 jogadores. Desses 8, o que o Corinthians, vendendo esses 8 jogadores, o que o Corinthians fez? Aí eu vou dar o exemplo do São Paulo e do Palmeiras. Aí você pega o São Paulo, Rodrigo Nestor, Pablo Maia, o Beraldo, que foi embora zagueiro, pro Paris Saint-Germain, que já fez gol. Aí você tem o outro menino que é zagueiro. Você tem o Wellington. Você tem o zagueiro, como é que chama? A base. Diego Costa. Diego Costa. Tem um outro. Olha só, tá todo mundo lá. Olha o Palmeiras. Vanderlan, Luiz Guilherme, Estevão. Gabriel Menino, Estevão. Dá uma olhada. Hendrick. O Palmeiras. O Hendrick foi embora. O Palmeiras tem mais 2 anos com esses meninos. O Corinthians vendeu todo mundo. John, Fabinho. Tem o Garcia! Vocês lembram do Garcia, né? Esse é monstro, Garcia. Esse é o Bolívia nosso.
Garcia Bolívia que vai ali. Grande Bolívia. Aí, meu irmão, dá uma olhada só aonde eu fico. Aí eu tenho Romero, que tem mais esse ano. Paulinho, só esse ano. Paulinho tem 2 meses de contrato só, então, né? mas Fagner, Não Cássio... vai renovar. Não vai renovar. Não vai renovar. Dá uma olhada. E quem que eu tenho? Quem que eu tenho? Ninguém. Então, quando eu ganho um jogo como esse, e aí um menino... Aí é onde eu queria chegar. Sei 10 minutos para falar isso. Aí um menino que é bom jogador, não é mais que bom, que é o Wesley. Ele pode vir a ser bom. Ele pode vir a ser, mas não vai. Sabe por quê? Porque ele vai ser vendido. Por que ele vai ser vendido? Porque não tem dinheiro para contratar 3 jogadores velho. Oh, vocês querem contratar esse jogador do Sevilha, 32 anos, vai pro inferno. Lamela é o meu... O Ramela é o meu zóio. Ramela, Ranho, é eu. Que Ramela, 32 anos, irmão. Sevilha, irmão. Tá de brincadeira. Vai lá atrás do Gabriel Jesus, do Arsenal. Traz o Gabriel Jesus para jogar aqui. Traz o Thiago Silva, que já tá fora do Chelsea. Vem aqui, joga de volante, de líbero e deita e rola. Ele joga do que ele quiser, o Thiago Silva. Se eu sou o Corinthians, eu vou lá contratar o Thiago Silva. Esse moleque, esse cara é um craque de bola e aqui ele vai voar com 36 anos. E aí, o Wesley, mais 2, 3 jogos que fizer desse jeito, vai ser vendido. Não tem como ficar. Por que não tem como ficar? Porque a administração passada arregaçou com o Corinthians. O Leco arregaçou com o São Paulo. Mustafa Contursi arregaçou com o Palmeiras. E aí, meu irmão, o jogo de ontem mostra uma força espiritual da torcida, que é uma coisa impressionante. Que a torcida do São Paulo tem, do Palmeiras tem, do Guarani, todas as torcidas têm. Do Souza da Paraíba, que eu sou torcedor do Souza da Paraíba. Agora, pera um pouquinho. Até quando vocês vão fazer isso pro Corinthians? E essa vitória de hoje não é nada em relação ao que tem que se fazer. Mas também não é nada para querer mandar o Antônio Oliveira embora. Não é nada para a imprensa fazer o que fez com o Cássio. Porque fizeram com o Rogério Ceni, meu irmão. Eu fui um dos únicos defensores do Rogério Ceni. Vocês têm inveja do Rogério Ceni. Vocês têm inveja dele, vocês morrem de inveja do Rogério Ceni. Vocês falaram só do Renato Augusto e do árbitro. Vocês não falaram que foi o melhor jogo do Bahia. Que ele arregaçou com o Grêmio. Que ele deitou e rolou. Que como treinador ele é campeão brasileiro. Ele é campeão da 2ª divisão. Ele é campeão de todos os da Fortaleza. Ele é campeão no Flamengo. E vocês não dão moral. Vocês dão moral pro rapazinho que chegou, que é campeão da Equatoriano, ou do Grande Família, lá como é que chama ele, não sei. Zé Bonitinho. Ele parece o da Grande Família, Agostinho. Agostinho. Vocês dão moral pro Agostinho. Olha, chegou o Agostinho no